Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Valdir e na aula de hoje vamos iniciar a falar do tronco de cone. Como que é criado um tronco de cone, né? E algumas propriedades que a gente tem quando a gente faz esse corte, que é a secção transversal. O que é uma secção transversal? É um plano que corta esse cone paralelo ao plano da base, beleza? E ele vai criar uma nova circunferência aqui também. E isso aqui é a minha secção transversal, beleza? Fora isso, pessoal, o que a gente tem aqui, tá? Nós vamos tomar algumas informações, ó. Nós temos que esse cone novo criado aqui, ó, criou-se um novo cone, ele é semelhante ao cone grande, tudo bem? Nós temos umas razões de semelhanças entre eles. Por quê? Porque aqui é um triângulo retângulo, então esse triângulo retângulo é semelhante a esse triângulo retângulo. Então esse cateto é semelhante a esse, essa geratriz é semelhante a essa aqui pequenininha, essa altura do meu cone menor é semelhante à altura do cone maior, beleza? O Hzinho é semelhante ao Hzão, o Gzinho, que é essa geratriz, é semelhante ao Gzão, que é tudo, o Rzão é semelhante ao Rzinho. Então, se eu dividir qualquer uma desses casos, eles vão dar a mesma razão de proporção. Por exemplo, se eu dividir o valor do Rzão pelo Rzinho, vai ser igual eu dividir o valor do Gzinho, que é a geratriz do meu cone menor, pela geratriz do meu cone maior, beleza? E mesma coisa se eu dividir a altura do meu cone menor pela altura do meu cone maior. Esse vai dar um valor, beleza? Vamos supor para você entender futuramente que seja 5 esse valor nesse caso, tudo bem? Se eu dividir as áreas dessas figuras, vai também dar, uma razão de proporção que é a mesma, só que elevado ao quadrado. Então, se eu dividir a área da base menor pela área da base maior, ou dividir a área lateral do cone menor pela área do cone maior, ou ainda, se eu dividir a área total do cone menor pela área total do cone maior, todas elas vão dar a mesma razão que deu aqui, só que elevado ao quadrado, beleza? Então, por exemplo, se aqui deu 5, aqui vai dar 25, porque 5 vezes 5, 25, tudo bem? Essas relações também vai servir para o volume. Se eu calcular o volume do cone menor e calcular o cone do volume maior, nós temos que ele também vai dar uma razão de proporção. E essa razão de proporção vai ser ao cubo. Lembra lá? Então, nós temos que nesse caso, se aqui deu 5, aqui vai dar 25 e aqui vai dar 125, beleza? É só para entender, utilizando o número, o que acontece com a razão de proporção se você fizer as divisões dos lados, ou das áreas, ou dos volumes, beleza? Então, pessoal, a partir de agora, o que me interessa? Quando eu faço esse corte, me sobra essa parte de baixo, ó. Vamos falar que você retirou essa parte de cima. E essa parte de baixo eu chamo de tronco de cone, beleza? É o que me interessa. Então tá. Se eu quero calcular o tronco desse cone, eu preciso falar um pouquinho mais de semelhança. Então, ó, essa parte de cima ele vai sair, beleza? Ó, retirei ele. Com isso, pessoal, nós temos que essa parte de cima a gente chama de geratriz do cone menor ou geratriz do cone semelhante, beleza? Que a gente vai chamar de Gzinho. Pessoal, a de baixo é a geratriz do tronco, beleza? Então, por isso a gente vai chamar de GT, beleza? Então, essa é a geratriz do tronco. Fora isso, pessoal, eu tenho a altura do cone menor e a altura do cone original, beleza? O Hzinho vai servir para a nossa altura do cone menor, que é esse cone aqui. Aqui, total, é o Hzão, a altura do cone. E essa parte que me interessa a partir dessa aula de hoje é a altura do tronco, que é esse Htzão, beleza? Fora isso, pessoal, nós temos algumas definições para isso, né? Nós sabemos que eles são semelhantes. Então, nós sabemos que se eu quiser encontrar a geratriz total do meu cone, eu somo a geratriz do cone semelhante com a geratriz do tronco. Eu encontro a geratriz total, beleza? Se eu quiser encontrar o volume do meu cone inteiro, eu posso calcular da seguinte maneira. Eu posso calcular o volume da pirâmide, do cone menor, o volume do tronco do cone, que é essa parte de baixo, e depois que eu encontrar esses dois valores, beleza? Eu vou conseguir calcular o volume total, que é só somar os dois resultados, beleza? Fora isso, pessoal, a fórmula que nos interessa também nessa aula de hoje é
como a gente faz para calcular essa giratriz do tronco? Ó, se você observar, se eu descer aqui, isso vai formar um triângulo retângulo. Ó. Vou colocar aqui, beleza? Então, nós temos ali que formou um triângulo retângulo. Tá? Então, nós temos que, quando a gente fez isso, a gente tem aqui um triângulo retângulo. Onde isso aqui é o H de tesão, ó, que é o H de tronco. Nós sabemos que tudo isso é Rzão, que é o raio, ó, do lado daqui até aqui é o raio, daqui até aqui é raio. Então, esse aqui é Rzão e esse é Rzão. Aqui é Rzinho, beleza? Como que eu faço para calcular esse pedacinho? Eu tiro o Rzão menos o Rzinho, que é esse pedaço. O que sobra é esse tamanho. Por exemplo, se tudo isso valesse 8 e esse valesse 3, eu sei que aqui valeria 5. Tudo bem? Só para você entender. Então, nós chamamos isso de Rzão menos Rzinho. Beleza? Aqui, pessoal, agora se você observar, é um triângulo retângulo. Tá? E como isso é um triângulo retângulo, eu consigo agora calcular a nossa geratriz. Para eu calcular essa geratriz, o que eu faço? A geratriz do tronco, eu aplico a seguinte fórmula. Geratriz, a gente sabe que é a hipotenusa, a minha altura e o Rzão menos Rzinho são catetos. É só aplicar essa fórmula, eu vou encontrar quanto vale a geratriz do meu cone. Pessoal, espero que tenha ficado claro e até a próxima aula.